Bem, então, para darmos início aos trabalhos, faremos a conferência de abertura com o tema Exercício Profissional, Formação e o Projeto Ético-Político frente ao Desenvolvimentismo na Atualidade. Então, cada palestrante terá 40 minutos para fazer a sua explanação. Então, nós vamos começar com o professor Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida. Bom, boa noite, é um prazer imenso estar aqui, não somente pela beleza da cidade, mas pela importância deste encontro de serviço social. Eu sempre gosto muito de conversar com os colegas de serviço social, principalmente porque talvez na área de ciências humanas seja quem mais se autoexamine, mais se autodiscuta, mais se autocritique, né? E isso é muito bom, isso é fundamental. O tempo todinho eu vejo encontros em que vocês estão reexaminando, produzindo novos textos, deliberações, tentando se atualizar, né? Ou seja, vocês não têm aquela autossuficiência que acaba imobilizando grande parte do pessoal acadêmico que fica curriculares, enquanto a vida roda fora e dentro do espaço da universidade. Então, sempre é um prazer conversar com quem reflete, faz autorreflexão, e mais ainda, com quem faz tudo isso com vistas a aprimorar a sua inserção prática, né? Como foi dito aqui, mais vale um passo no movimento real do que as centenas de programas, lembrando um grande teórico e um grande prático, né, da sociedade que viveu no século XIX. Né? Então, foi realmente muito bem lembrado, né, aqui nesta mesa. Durante o governo Kubitschek, que se iniciou em 1956 e terminou em janeiro de 1961. Né? Então, foram aqueles chamados 50 anos em 5, um período muito marcado por políticas desenvolvimentistas que até hoje deixam saudade, né? E com o tempo essa saudade corre o risco de ficar acrítica. Eu tive a oportunidade de defender minha tese de docência, a parte dela foi publicada pela editora da Federal de Santa Catarina. Meu livro é exatamente sobre o nacional desenvolvimentismo dos anos JK. Né? Então, eu era garoto naquele período, mas já um pouco preocupado, atento à política, à sociedade. E na minha adolescência, participei, foi mencionado que existem pessoas aqui de Goiás, né? Morei lá, participei ativamente de atividades da União Goiana, dos estudantes secundaristas, e foi lá que eu vivia o colapso do nacional desenvolvimentismo com o golpe militar de 1964. A segunda experiência de desenvolvimentismo que eu vivi foi durante a ditadura militar, no chamado Milagre Brasileiro. Né? Alguns se lembram como milagre, outros se lembram como os anos de chumbo da ditadura militar. Né? Que vai, grosso modo, esse período de 1969 até 1973, né? Período também em que havia lendas, quase todos eles emprestados dos Estados Unidos na época da depressão, né, nos anos 30, lá que seguiram, esses anos 30, a crise econômica maior do capitalismo atual, de 1929. Né? Então havia temas, dilemas que foram trazidos naquela época e adaptados ao Brasil, tipo Brasil, ame-o ou deixe-o. Né? Brasil, a ninguém segura este país. Eram temas, lemas do cotidiano de amplos setores da sociedade brasileira, enquanto as prisões se enchiam, enquanto cadáveres até hoje não descobertos se acumulavam, né? Havia também uma onda de eufemismo, uma onda de, digamos assim, ilusão de que o Brasil seria no ano 2000, nós já estamos em 2013, né? Imagina, havia adesivos em carros a Brasil 2000, é como se no Brasil, no ano de 2000, aqui se formasse uma grande potência, né?
uma ilha de prosperidade em meio a um mundo conturbado, a metáfora de oceano revolto. E o Brasil é uma ilha de tranquilidade, era assim que isso era apresentado. Veio a crise econômica, o próprio milagre, como sempre acontece, períodos de milagre econômico são períodos de grande desenvolvimento capitalista, o que aconteceu durante o governo de JK. Você tem a implantação da indústria automobilística rapidamente. O símbolo disso foi construído naquela época, Brasília, né? E ocorreu um intenso processo de proletarização também, aumentou a favelização, enquanto muitas pessoas tiveram seu primeiro carro, seu primeiro apartamento. Quer dizer, o capitalismo ele produz efeitos contraditórios e desiguais, né? Em todas as sociedades onde ele se torna um modo de produção dominante. Algo parecido ocorreu também durante os anos Médici, essa fase sombria do desenvolvimentismo brasileiro, que também os setores da classe média prosperaram, houve política de arroxo salarial, por outro lado aumentou o nível de emprego. É um período, por exemplo, em que o escândalo, para aquela época, mulheres começaram a trabalhar na construção civil, né? As mulheres começaram a trabalhar na limpeza, né? Pública, né? No serviço de coleta de lixo. Até então isso não acontecia, né? A cultura patriarcal, machista, não tolerava muito isso daí. Acontece que havia já escassez de mão de obra em vários setores, né? Devido ao dinamismo da economia capitalista brasileira, né? E agora nós vivemos também uma terceira era de desenvolvimentismo, chamado neodesenvolvimentismo. É claro que tem diferenças, né? Tem semelhanças e tem diferenças, é bom levar, né, todas elas em consideração, né? Por exemplo, no período JK, segunda metade dos anos 50, o Juscelino Kubitschek, que era um presidente eleito pelo PSD, que era o principal partido político daquele período, o vice dele, eleito basicamente pelo PTB, o João Goulart, era o herdeiro político do Vargas. Eles eram nacionalistas, eram a favor do desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil, e a industrialização era apresentada como pré-requisito, como condição do desenvolvimento brasileiro. Veja, eu já fiz uma mudança semântica aqui. A gente fala desenvolvimento da acumulação capitalista, do capitalismo, né? Mas o desenvolvimentista, ele para no desenvolvimento e ponto final, né? Já tem uma operação ideológica. Você não fala que é desenvolvimento do capitalismo. Até porque se fala que é desenvolvimento do capitalismo, você vai se deparar frente a frente com a relação capital-trabalho, que é uma relação de dominação e uma relação de exploração. Então é mais bonito, né, falar em desenvolvimento, em industrialização, do que falar em desenvolvimento do capitalismo. Bom, tudo bem, tem gente que gosta do capitalismo. Mas também, mesmo quando a gente fala desenvolvimento capitalista, falam da algo. É que essas ondas, estes ciclos de desenvolvimento aos quais eu me referi, anos JK, segunda metade dos anos 50, anos de chumbo, ou milagre brasileiro, final dos 60, primeira metade dos 70, né? E o neodesenvolvimentismo atual, eles são processos de desenvolvimento capitalista dependente, ou seja, subordinado no interior do sistema internacional. Você tem posições desiguais, você tem formações sociais imperialistas e tem formações sociais dependentes, né? Então, esse discurso desenvolvimentista, ele é típico, ele não é novo, não. Toda essa introdução que eu quero fazer é no sentido de mostrar que o neo, né, não nos deve fazer exatamente esquecer que é um prefixo acrescentado a algo que já tem uma certa, digamos assim, antiguidade, né? Então, é muito importante saber, né, o que é de novo nesse neo-desenvolvimentismo. Agora, para isso é bom saber algumas características dos erros desenvolvimentistas, aqueles anteriores lá, né? Até para a gente ter um certo parâmetro, né? E saber como lidar com a conjuntura atual.
Uma primeira diferença que eu faria é que, no período JK, consolidou-se um processo de transição. Um processo que vinha de muito tempo atrás, né, de algumas décadas, né, que foi um processo de transição para o capitalismo industrial brasileiro. O capitalismo dependente e industrial. Por isso que naquela época, e quase sempre assim, industrialização era apresentada como sendo um pré-requisito da emancipação nacional. Então, os nacionalistas eram desenvolvimentistas em geral, e os liberais da época eram antidesenvolvimentistas. Isso dava luta política muito forte, às vezes com reposição de governo, até ganhar armas, etc. E tal, né? Hoje a coisa um pouco é parecida, não é exatamente igual, né? Os nacionalistas são desenvolvimentistas, ou neodesenvolvimentistas, alguns se pretendem mais do que nacionalistas, se pretendem anticapitalistas, o que é bem complicado, vamos discutir isso depois. E os neoliberais são anti-neodesenvolvimentistas, né? Para dar um exemplo bem esquemático, vamos pegar duas revistas, né? A revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja e a revista Carta Capital, ambas são pró-capitalistas. Mas tem hora que você lê uma e a outra, né, muito na sala de aula, parece que elas estão expressando uma guerra civil, né? Uma bate na outra, uma adora o Joaquim Barbosa, a outra critica o Joaquim Barbosa, uma bate no Lula. Nunca houve, acho que, um presidente na história do Brasil tão agredido por capas de revista como o presidente Lula foi agredido pela revista Veja, né, ao longo dos 2 mandatos dele. Várias monografias já foram produzidas acerca dessa questão aí, né? A Veja é radicalmente, visceralmente anti-lulista, né, com todos os preconceitos que isso aí implica, mas fundamentalmente por uma questão de ideologia, de economia e de posição política sobre o que fazer dentro do capitalismo. Aí você vê a Carta Capital, tem lá uma série de autores ligados ao governo Lula, né, por até cogitados para ministro. O primeiro amigo do Lula, um dos primeiros amigos dele, que é o Delfim Neto, se viu mais poderoso e temido durante os anos de chumbo da ditadura militar. Escreve na Carta Capital, também você começa a pensar, mas o que o Delfim Neto faz aqui na revista, né? Porque ela bate no Joaquim Barbosa, e a Veja, né, coloca o Joaquim Barbosa como nosso próximo imperador, o candidato a etc. Então, a impressão que se tem no primeiro momento é que a Carta Capital é anticapitalista. Não é. A diferença maior é que a Veja é assumidamente neoliberal. Ele é a favor do capitalismo e é a favor do capitalismo neoliberal. A Carta Capital é também a ardorosa defensora do capitalismo. Ela não é uma revista anticapitalista. O que ela se apresenta até hoje à noite é como uma revista anti-neoliberal. Não sei se está mais ou menos claro, né? Então, digamos, o debate neodesenvolvimentismo versus neoliberalismo é um debate entre duas vertentes que defendem o capitalismo. É bom a gente deixar claro isso daí, para a gente não se confundir com isso aqui. Às vezes o discurso inflamado, uma boa propaganda, aquela coisa todinha, leva a gente de moldão e de repente passando empunhando bandeiras que interessam a uma fração da burguesia brasileira no seu embate com outras frações da mesma burguesia brasileira. Interessa alguns setores da classe média contra outros setores da classe média também. E, no caso do neoliberalismo, por incrível que pareça, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, existem setores dos trabalhadores que são neoliberais. Existem, inclusive, centrais sindicais que são neoliberais e que implementam, ajudam a implementar políticas neoliberais, né? Então, é muito importante, de fato, a gente ter este senso de análise, né, da correlação de forças, né, em cada período da formação social brasileira. E naquele período de JK ocorre, de fato, esta transição crucial, né? A sociedade brasileira, ela completa a sua passagem, né, para uma situação de capitalismo industrial dependente, né? Significa que
uma quantidade imensa de produtos, por exemplo, que eram importados, produtos industriais, essa quantidade imensa passou a ser produzida dentro do Brasil. É o que a gente pode ver, inclusive aqui nesta mesa. Estou vendo aqui a Nestlé, Suíça, a matriz Nestlé, né? Suíça, é água mineral. Né? Se eu vou pegar essa bugiganga aqui, é uma marca de uma empresa coreana. As canetas, os relógios, os automóveis, os quais nos locomovemos, todos eles, praticamente sem exceção, no caso dos automóveis, são de empresas multinacionais com sede fora do Brasil, né, mas que operam dentro da formação social brasileira, fabricam aqui. Algumas delas têm um maior nicho de acumulação aqui. São estimuladas pelo governo brasileiro, com redução de IPI, etc. Né? Então, é um lugar de capitalismo dependente. Naquele período, a democracia brasileira era tremendamente mais restrita do que hoje. É uma diferença muito grande. Qualquer partido comunista era ilegal. Né? Não havia possibilidade de um trabalhador, digamos no caso do Lula, por exemplo, se candidatar a presidente da República, a não ser de uma maneira muito simbólica, porque os partidos políticos, em geral, eram lugares privativos de setores da alta classe média e de setores do empresariado brasileiro. Não havia um partido de massa, né, com base de massa, como o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Né? Não havia central sindical, era proibido. Né? E o campesinado praticamente estava começando a se mover, o que vai provocar um escândalo muito grande e vai ajudar a contribuir para o golpe de 1964. Então, era um sistema partidário muito restrito, era uma democracia tremendamente mais restrita do que a atual, que já é restrita, né? E era um período de uma grande euforia com essa passagem, finalmente, muita gente lutou por ela, para um capitalismo industrial dependente aqui no Brasil. Se a gente pegar rapidamente a segunda onda de desenvolvimentismo, aí já muda bastante. Aí já é uma ditadura militar, é um período em que o setor de esquerda estão totalmente derrotados, é um período marcado por extremo arroxo salarial, diferentemente dos anos onde houve aumento real do salário dos trabalhadores, né? E é um período, como já foi dito, sem qualquer resquício ou indício de democracia. Foram chamados anos de chumbo da sociedade brasileira. O que esses dois períodos têm em comum? Crescimento capitalista acelerado, e não só crescimento capitalista acelerado, expansão das relações capitalistas pelo Brasil em grande quantidade. Né? Só para dar um exemplo, a palavra boia fria está quase saindo de moda, né? Que é o proletário rural. É aquele cara que antes era agregado, ele era um dependente e é expulso da terra, como aconteceu na Inglaterra com o cercamento das terras a partir do século XVI, XVIII, né, que vai contribuir para o surgimento do capitalismo. Essa coisa acontece no Brasil durante a ditadura militar. Desse processo, nos anos 70, é que ele se intensifica, inclusive a palavra boia fria. Eu estava entrando no Unicamp, quando chegou na República onde eu morava, um estudante, dizendo: olha, acabei de ouvir uma expressão que para mim é nova. Qual é? Boia fria. Né? E logo em seguida foi publicado aquele livro da Maria Conceição de Cal, chamado Boia Fria, População e Miséria. Né? Era uma figura nova no campo brasileiro, que estava se expandindo, havia aquilo excepcionalmente aqui e ali, e que era a expressão de quê? Da expansão do capitalismo pelo campo brasileiro. Né? Hoje está acontecendo um processo muito parecido. A fronteira agrícola já foi para além do sul do Pará, né? Já chegou ao extremo norte do Brasil, junto com o grande capital, e em grande parte um capital transnacionalizado. É um problema que acho que não está muito bem analisado por uma série de estudiosos, né, da formação social brasileira hoje. Uma diferença da segunda onda de desenvolvimentismo para a atual, acho que é visível, já mencionei, nós temos no governo um partido dominante, uma coligação muito ampla, chamado Partido dos Trabalhadores. Esse partido surgiu como fruto, em grande parte, de um operariado criado pelo milagre brasileiro, lá da ditadura militar. Gozado como, né? O processo gera o seu contrário.
né? Se alguém, durante os anos de chumbo, em 1973, falasse que 6 anos depois haveria uma imensa onda de greves de trabalhadores que recebem um apoio muito grande de setores médios da sociedade brasileira, mandariam talvez internar essa pessoa. Durante a ditadura militar, claro que não haveria mais greves de trabalhadores no Brasil. Ora, a maior onda de greves ocorrida foi exatamente 6 anos após o auge, né, do milagre brasileiro, né? Começou no ABC paulista, lá na Escândalo, e lá se espalhou pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, inclusive arrastando uma quantidade imensa de movimentos sociais que até hoje existem, né? Então, a história, ela costuma produzir surpresas, é bom estar, né, atento a elas aí. Quem dizia Brasil 2000, o adesivo sumiu, né, para rimar, né? Pode talvez nem ser uma solução. Aliás, seria interessante cada um de vocês, jovens, procurar com os pais, avós, os adesivos daquele período do milagre brasileiro. Né? Durou muito pouco, né? Para dizer que o Brasil seria uma potência. Essa crença havia também nos anos JK, né? Que o Brasil era predestinado a ser uma grande potência, desenvolvida economicamente, pacífica e democrática. O Juscelino Kubitschek, coitado, foi o primeiro a ser caçado, né? Um dos primeiros com o golpe de 64, ou seja, 3 anos após o final do governo dele. Então a história do Brasil, ela aparentemente não se desenrola, mas às vezes ela adquire uma rapidez extraordinária. Vamos estar atento a isso, né? Principalmente agora que nós vivemos uma onda desenvolvimentista, que se a gente pegar o governo Lula e Dilma, ela vem de 2003, mas ela começa a rigor em 2006, 2007. Né? O governo Lula, na sua primeira fase, ele foi mais marcadamente neoliberal. Essa política neodesenvolvimentista, ela começa principalmente com o segundo, né, mandato do Lula. Né? Então, a primeira diferença é essa, ou a segunda diferença é que o sistema partidário ele é muito mais amplo. Né? Nós vivemos um período mais democrático, isso parece escandaloso, né? Num país em que se matam tantos pobres, num país onde nenhum torturador foi preso, num país onde auxiliares imponentes da ditadura hoje são primeiros amigos do ex-presidente e do atual presidente da República, né? Num país onde a Comissão da Verdade tem dificuldade muito grande para avançar. Por incrível que pareça, nós vivemos o período de mais duradoura e ampla democracia na história brasileira. A maioria dos jovens aqui nasceu e viveu durante este período da democracia liberal brasileira mais ampla, né? Diferentemente de mim, por exemplo, né? Outras pessoas que viveram durante o período ditatorial ou em democracia muito mais restrita do que essa que existe agora, né? O problema é que essa democracia, como outras que existem no planeta hoje, democracias liberais, elas estão, digamos assim, tremendamente fatigadas, né? Tanto que já se banaliza aquela expressão, bem de longe, né? A chamada estado de exceção. Mas é inegável que você tem hoje um pluralismo partidário que possibilita partidos de esquerda, que se apresentam até de extrema esquerda e liberalizou. Né? Tem um partido que tem até o lema contra o burguês, vote 16, fala na televisão. Né? Agora veja bem, contra o burguês não é fácil uma revolução, não é culpa desse partido. Tem a ver com o sistema institucional vigente. Né? Contra o burguês, vote, né? vote. Não faça outra coisa que pode, inclusive, ser caçado o seu horário eleitoral. Né? Mas, de qualquer maneira, isso era inimaginável, né, nos 2 períodos desenvolvimentistas que eu mencionei. Né? Nem o Partido Comunista, nenhum deles era legal durante os anos JK. E naquela época havia uma crença de que o Brasil era a mais ampla democracia do planeta. Claro que não era, né? Mas comparado ao que tinha sido no passado, era o período, digamos assim, de avanço democrático, de avanço das lutas operárias e populares na sociedade brasileira. Bom, então você tem ciclos de desenvolvimentismo que, em geral, correspondem a isso. Ao crescimento da população capitalista, ponto 1. Implica uma diversificação
das relações sociais capitalistas, inclusive no plano cultural. No plano cultural, né? Com uma série de mudanças de costumes, etc. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, acontece que todo o crescimento capitalista, ele chega num momento em que ele entra em crise. Né? Você tem a crise e tem um momento da recessão. Né? Essa crise, ela é fundamentalmente econômica, mas uma outra, digamos assim, observação que eu gostaria de apresentar esse sentimento é que nem toda crise econômica se traduz numa crise política. Ponto 1. Ponto 2. Antes que eu perca o tempo, né? Nem toda crise econômica, quando se politiza, ela se politiza de um lado só. Em geral, há uma polarização. Você tem setores que vão na direção da direita e tem setores que vão na direção da esquerda. Preciso disso aqui para explorar a análise da conjuntura daqui a pouco. Né? Então, você tem essas ondas de acumulação capitalista no Brasil, né? Que são, digamos assim, idealizadas com o nome de milagre, né? Com o nome de desenvolvimento, né? E coisas do gênero aí. Então, a primeira, digamos assim, pré-observação é que este neodesenvolvimentismo, ele não veio para sempre. Quer dizer, nenhuma política desenvolvimentista dura o tempo todo, embora ela produza essa ilusão junto a grande parte da sociedade, que agora começou e nós vamos seguir o tempo todo nesta marcha. Nós já estamos vendo que não. Né? Sinais de crise, né, já começam, né, a atormentar o governo brasileiro e aqueles que apoiam o governo brasileiro, e a direita tenta, inclusive, se aproveitar desses sinais de crise, aproveitar-se da crise, né, e implantar, digamos assim, uma política de caráter abertamente neoliberal, como era durante o governo Fernando Henrique Cardoso, sem querer fazer crítica pessoal, ou elogio pessoal, isso, aquilo, governante. Né? Bom, então, com essas premissas aí que eu coloquei um tanto rapidamente, né, o que a gente poderia falar mais precisamente da fase atual, né, do chamado desenvolvimentismo, né, ou desse neodesenvolvimentismo? Bom, a primeira observação é que o neodesenvolvimentismo, ele não significa, como alguns autores acham, uma situação de pós-neoliberalismo. Né? Tem autores que eu respeito muito, grandes analistas, mas que eu acho que estão tremendamente equivocados ao considerar que o governo Lula é um governo pós-neoliberal. Eu citaria um grande autor, o Emir Sater, que tem um texto, eu publiquei um texto criticando ele, então o que eu estou falando aqui é público, não tem nenhum caráter de comitê. O texto do Emir é chamado Perón, Vargas e Lula, em que ele coloca o Perón. Vocês podem pegar pela internet aqui. O Perón, o Vargas e o Lula como representantes dos interesses populares e, por isso, vítimas das chamadas oligarquias. Eu tento questionar essa tese dele, né? Até porque desses três, digamos que chamar o Lula de membro do trio já é colocado em companhia muito duvidosa. Né? Nem o Perón, nem o Vargas tiveram grande compromisso com qualquer questionamento ao capitalismo. A proposta de origem do Partido dos Trabalhadores era muito diferente de qualquer coisa que se pareça com o peronismo na Argentina e com o varguismo no Brasil. Aliás, muito pelo contrário, o PT se apresentava como explicitamente, digamos, adversário da herança varguista junto à sociedade e, mais particularmente, junto aos trabalhadores brasileiros. Ponto 2. Por incrível que pareça, deste trio, seja lá o que se entenda por oligarquia, que é prescritível, o que menos sofreu ataque das chamadas oligarquias no Brasil foi o governo Lula. O governo Lula teve excelentes relações com o oligarca mor da sociedade brasileira, o ilustre senador, ex-governador, ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, pai da governadora do Maranhão, que aliás tinha perdido a eleição. Ele conseguiu derrubar
aliado ao Lula, o governador eleito do Maranhão, nasci lá, o Wagner Jackson Lago, e colocar no lugar dele a senhora que perdeu as eleições, que é a filha do Sarney. Ou seja, é o exemplo do oligarca mor na política brasileira. O José Sarney disputa com o Delfim Neto o papel do primeiro amigo do presidente Lula. Ele é aliado incondicional do Lula, inclusive quando ele ocupou a presidência do Senado, foi para resolver problemas do governo Lula junto à base aliada, o que passava por um controle muito firme do Senado brasileiro, e falava: olha, eu não quero ser presidente do Senado, eu vou porque estão me chamando, estou atendendo a um convite. Esse convite é um convite feito fundamentalmente pela presidência da República do Brasil. Então, desconheço quaisquer oligarquias, no sentido de grupos políticos tradicionais, que tenham feito reída oposição ao governo Lula. É uma diferença muito grande aí, o que nos leva a examinar essa questão do pós-neoliberalismo, que é muito utilizada também pelo professor Emílio Sá. Né? O neodesenvolvimentismo brasileiro atual, ele não rompeu com o neoliberalismo. Não rompeu. Né? Por isso, inclusive, é que falta dinheiro para a educação. Por isso, inclusive, é que falta dinheiro, faltam recursos para transporte de melhor qualidade. É por isso que o governo tem uma dificuldade muito grande com políticas sociais. Isso vocês entendem muito mais do que eu. Mais de 44%, vamos arredondar, 45% do que o Estado brasileiro arrecada é para rolar o pagamento da dívida pública. Isso aí vai pegar o quê? Vai favorecer alguns grandes bancos de investimento, fundos de pensão e cerca de 20 mil indivíduos, né, aqui no Brasil e fora do Brasil também. É uma minoria que se apropria de grande parte, quase a metade, daquilo que é arrecadado pelo Estado brasileiro, mas como o pagamento do serviço da dívida pública brasileira. Cada vez que aumenta um percentual na taxa de juros do Brasil, esses grupos ficam mais multimilionários da noite para o dia. Isso explica, inclusive, porque o Brasil tem uma das mais elevadas taxas de juros do planeta, exatamente para atender a essa fração do capital, que é o chamado capital rentista. Então, o nome disso é neoliberalismo, exatamente a hegemonia do capital portador de juros, chamado capital rentista. Não é que eles são maus, de outro lado é bom, né? Pelo contrário, se trata de maus contra bons aí. É que este capital se acumula via exatamente a renda auferida por compra de papéis do governo. Então, é isso que sinaliza a taxa de juros. Né? Para atrair capitais, o governo eleva a taxa de juros. Esse pessoal compra papéis do governo. E o governo é obrigado cada vez mais a destinar aquilo que ele arrecada para remunerar os credores dessa dívida, uma dívida que nunca foi auditada. Significa que ela nunca foi examinada. Existem pessoas que acham, por exemplo, que grande parte dessa dívida não existe, ela é totalmente legítima. Tem gente que acha que outra parte dela já foi paga não sei quantas vezes. Agora, num país onde tem tanta gente competente, muita gente que sabe as 4 operações aritméticas, são PhDs em finanças, etc. Então, ninguém se dispôs a examinar em que consiste essa dívida, né, que é paga rigorosamente, inclusive por obrigação constitucional. É obrigado a ter um fundo de reserva para poder pagar, né, a dívida pública. Essa é, digamos assim, inestível, né, e assegura as vantagens do capital rentista. Enquanto esse capital rentista tem essa grande presença, inclusive no governo Lula, é claro que ele não rompeu com o neoliberalismo. Então, essa é uma característica do neodesenvolvimentismo aqui no Brasil e em vários outros países também. Né? Exatamente a não ruptura com a hegemonia da fração burguesa rentista no interior das classes dominantes do Brasil. Bom, mas então qual é a diferença em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso,
que você, Lúcio, está chamando um governo de neodesenvolvimentista. Na verdade, eu chamo de neonacional desenvolvimentista, não vai dar tempo de explicar aqui por quê, e porque o outro governo não é neodesenvolvimentista. A diferença é que, durante o governo Lula, no interior do bloco do poder, ou seja, no bloco das frações de classe burguesas, houve um deslocamento para melhor de uma outra fração de classe. Essa outra fração de classe é aquilo que alguns teóricos, segundo um grande estudioso da política, chamado Nikos Poulantzas, teorizou, que é a chamada burguesia interna. Não confundir com burguesia nacional. Ela não é anti-imperialista, né? Ela tem um discurso nacionalista moderado, mas ela acumula capital fundamentalmente com a expansão das atividades econômicas internas da sociedade brasileira. Boa parte dessa burguesia interna tem capital internacional, inclusive. Né? É aquele pessoal que lucra mais com a indústria voltada para o mercado interno do Brasil, com grandes obras de engenharia, obras de metrô, grandes obras relativas a estádios, a portos. Um senhor que, no momento, está passando por algumas dificuldades econômicas, mas que dificilmente vai se preocupar com o final do mês, em termos de orçamento, como eu me preocupo, não vou falar o nome dele, porque eu não vou ficar promovendo esse tipo de gente, era o ícone dessa burguesia interna. Ele era quase que um modelo do que meu filho, minha filha, devem tentar ser na vida. Né? Aquele cara que se dá bem, que é candidato a ser uma das grandes fortunas do mundo, goza de uma semi-impunidade, por aí vai. Ele virou agora quase que o símbolo do mal no Brasil. Né? O que está acontecendo? Há, no momento, por um lado, manifestações de massa muito importantes, mas, por outro lado, uma ofensiva neoliberal muito mais forte também, que está deixando o governo Dilma meio nocauteado, meio nas portas e cedendo bastante, né, a esse setor neoliberal. Se a gente toca nisso aí daqui a pouco, na hora do debate. Né? Então, o neodesenvolvimentismo, ele é, segundo alguns estudiosos, um neoliberalismo reciclado. Né? Ele é reciclado no sentido de que ele implementou, numa conjuntura internacional favorável, políticas que atenderam aos interesses imediatos de grande parte dos trabalhadores do Brasil, dos trabalhadores e das trabalhadoras, inclusive pessoal do setor informal da economia, que a gente não tinha sequer emprego formalizado. Né? Ou seja, cerca de 50 milhões de brasileiros, isso aí dá muito mais do que uma Argentina, foram beneficiados em termos imediatos pelas políticas implementadas durante o governo Lula e isso o governo Dilma. Isso é bom levar em conta. São políticas capitalistas? São políticas que privilegiam ainda o grande capital rentista, mais do que na Venezuela, mais do que no Equador, mais do que na Bolívia? Sim, privilegiam, sim. Né? A diferença em relação ao governo FHC é que a base desse governo é outra. Ele, por exemplo, é uma base dos setores sindicalizados fortes da sociedade brasileira. A CUT é praticamente irmã gêmea do Partido dos Trabalhadores. Além disso, a força sindical, praticamente todas as grandes centrais sindicais apoiam o governo Lula, e o governo Dilma agora. Né? Uma outra diferença. Com essas políticas sociais, e vários estudiosos, o André Silva, por exemplo, insiste muito nisso, o Lula, já na sua primeira campanha eleitoral, e mais ainda na segunda campanha eleitoral vitoriosa, na primeira vitoriosa, na segunda também, o Lula consegue capturar o voto de milhões e milhões de subproletários do Brasil que até então votavam na direita. Esse pessoal começou a votar no Lula. E não vota no Lula porque o Lula é mais bonito, não. Né? Ele vota crescentemente no Lula, deixou de votar em políticos mais à direita, porque se sente beneficiado por essas políticas sociais implementadas pelo governo Lula. Aumentou o salário mínimo, aumentou, isso é real. Então pode brigar, né, com o querido. Devia ter aumentado mais do ponto de vista, mas era bem pior durante o governo
Fernando Henrique Cardoso. Ele já aqui está rigoroso em tudo. Eu vou pedir só um pouquinho mais para poder, né, fechar aqui. Criou o Bolsa Família. Você pode criticar o Bolsa Família, e aqui todo mundo entende isso mais do que eu. Acontece que tem um Bolsa Votorantim, acabei de falar que tem um Bolsa Banqueiro, tem um Bolsa Especulador. Né? Cada setor da sociedade teve a sua Bolsa durante o governo Lula. O pessoal em creche está com Bolsa Família. O gasto com Bolsa Família é mixaria comparado, por exemplo, com o que é pago, né, para rolar a interminável dívida interna brasileira. E tem mais aumentou o de emprego também. Né? Mais de 20 milhões de empregos formais, alguns, tirando aqueles que foram formalizados, né, foram criados durante o governo Lula. Isso dá uma diferença também. Dá uma diferença muito grande. Né? Isso aí significa, inclusive, um problema muito complicado, né, para os intelectuais, eu vou acabar, pode ficar tranquilo, para os intelectuais, que alguns deles, de maneira tremendamente ideológica, começam a falar numa nova classe média para ocultar, intencionalmente ou não, o crescimento imenso do proletariado brasileiro. Porque é um proletariado brasileiro multiplicado, são homens e mulheres, a imensa maioria que ingressou no mercado de trabalho, formalizado e não formalizado, não ganha mais de R$1.000 por mês. Né? O salário mínimo no Brasil ainda é um dos mais baixos do mundo. Esse pessoal não é de classe média, não. Grande parte, baixa classe média, e a imensa maioria é de proletários e proletárias em condições tremendamente difíceis de vida. Claro que pior ainda é estar desempregado. Né? Pior ainda é estar ligado ao movimento social, ao sol ou ao frio, debaixo da lona preta, vendo a criançada crescer sem perspectiva de reforma agrária. É uma situação dramática. O governo Lula, essa aqui é a diferença, caminhando para terminar mesmo, o governo Lula implementou políticas sociais que, se a gente compara com políticas sociais do Estado de Bem-Estar Social, nos 30 anos gloriosos da Europa Norte Ocidental, são políticas muito tímidas. Mas se a gente compara com o neoliberalismo no Brasil, foram políticas relativamente ousadas. Muito mais gente, milhões de pessoas puderam viajar, puderam se alimentar, puderam estudar. Agora você tem um lado sombrio disso, e com isso eu vou terminar de fato, da sua a tranquilidade, a exposição, que o tema de fato, ele, para mim, é apaixonante. Né? O lado sombrio disso é que durante o governo Lula, com a expansão do ensino privado, mais gente passou a trabalhar como professor. Né? O capitalismo achou um nicho importante de acumulação de capital. Nenhuma política do governo Lula afetou os capitalistas. É interessante isso. Mesmo aquelas que, no curto prazo, beneficiaram trabalhadores. E nas universidades privadas, você tem um despotismo sobre professores e professoras, numa grande quantidade, alguns alunos meus, ex-alunos meus, alunos de todo mundo aqui, dotados de grande espírito crítico. E em algum momento isso vai arrebentar. Nós estamos numa época em que, na universidade privada, e o risco que isso vir para a pública também, o professor perdeu a autonomia, inclusive de escolher a bibliografia, elaborar o programa. Já tem universidades onde um elabora o programa, o outro aplica a aula, e o outro dá aula, e o outro aplica a prova. Você tem uma espécie de toyotismo misturado com taylorismo, pauleira, nas universidades particulares. Isso aí se expande, inclusive, via ProUni, com o governo Lula, que também vai expandir de maneira precarizada, mas vai expandir a universidade pública no Brasil também. Então, o governo Lula é um governo, e Dilma também, por um lado isso, por outro lado aquilo. Por um lado isso, não dá para ser unilateral. Esse é o problema da maioria das análises. Você endeusa o governo Lula e acaba aderindo ao Banco Mundial, que deu na Microsoft também, convidou o Lula a dar conferência. O New York Times convidou Lula para escrever regularmente no jornal sobre o combate à pobreza. Então você endeusa o governo Lula e o desenvolvimentismo, ou você, digamos assim, a sataniza. Não, é capitalista e ponto final. Tudo bem, é capitalista sim. Né? O PT mudou de inserção de classe. O Brasil teve um desenvolvimento capitalista no momento em que no mundo quase todo havia uma crise do capitalismo. Isso é importante levar em conta. Para os dominantes, a presença do Lula era um sinal de tranquilidade. Afinal de contas, os dominados
na sua grande maioria, acreditam no Lula, apostam nele praticamente o adoram. Quem é que vai querer derrubar o Lula numa situação dessa daí? Na época do primeiro escândalo do Mensalão, os tucanos e a grande imprensa ficaram falando sozinhos. Os capitalistas estavam adorando o Lula. Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, na época não tinha ganhado o Nobel ainda, em 2006 soltou uma frase que até hoje não consigo. Antes o mercado, ou seja, o grande capital, tinha medo do Lula. Agora o mercado tem medo de que o Lula se vá. Você falou durante a minha primeira vez do Mensalão. Voltou agora à fase 2 com a nova ofensiva neoliberal sobre o governo Lula, e o Dilma e o governo Lula voltam a ser satanizados. Nunca se matou tanto índio no Brasil do que nos últimos anos, do que durante o governo Dilma. Que matou, antes, não foi ele que matou, não, durante o governo Dilma. Né? O ministro não faz muito para impedir, e o governo também não. Né? A gente podia debater isso aí depois. Né? Agora, durante o governo Lula, matou-se muito índio, mais do que durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ocorre durante e diante dos nossos próprios olhos um genocídio, quase que uma solução final, como fizeram na Alemanha, os nazistas, em relação aos povos indígenas aqui no Brasil. Né? As UPPs fazem qualquer historiador crítico tremer de medo. Quando se fala em pacificação no Brasil, a começar pelo período pós-declaração da independência, com a pacificação desde o Pará até o Rio Grande do Sul, tirando o Rio Grande do Sul, foi matar pobres que estavam se rebelando. Né? As unidades pacificadoras também, treinadas, inclusive com a experiência de tropas brasileiras no Haiti, onde o Brasil comanda a MINUSTAH, pela tropa de ocupação, né? Lá no Haiti, a pessoa aprende a controlar populações pobres no Brasil. Nessa onda de protestos, é interessante ver região por região, e eu diria, para terminar, que o lugar mais complicado é o Rio. Porque lá você tem uma, digamos, parceria do governo federal, governo estadual, governo municipal. Lá você tem uma síntese sombria do neodesenvolvimentismo, daquilo que tem de mais antipopular e mais contra o povo pobre que se levanta, né? E por isso aquilo ali deve ser acompanhado com muita atenção. De qualquer maneira, nessa discussão que já demorou muito, o que eu queria era renovar a minha satisfação por estar aqui e jogar uma série de problemas que eu sei que não tem consenso, né? São problemas para mim também, acho que muitos aqui não têm a minha percepção, mas a ideia é exatamente essa, é vir, debater, levantar problemas, né, em torno de uma realidade que é tremendamente multifacetada, é tremendamente complexa e, mais do que isso, ela é tremendamente contraditória. Ela parecia que não era nada disso até junho passado. Né? A importância das manifestações de junho é que esse outro lado do período neodesenvolvimentista acabou aflorando. Né? Parecia que do nada, mas não foi do nada, foi das entranhas do próprio processo, né? Que com a quantidade imensa de lutas eclodiu, achava-se que todo mundo ia ficar preso em casa, vendo Facebook, né? Internet, etc. Então, de repente, o mundo real voltou a se movimentar e nós entramos agora numa fase, digamos, imprevisível, mas tremendamente rica, né, da sociedade brasileira. Eu espero que isso que eu tenha falado, embora não tenha entrado no momento presente, ajude, né, a entender o que se passa no Brasil hoje, né, e a gente explorar quais são as perspectivas de luta por um Brasil melhor, o que passa pela luta por um mundo melhor também. Né? Muito obrigado. Obrigada, professor Lúcio. Realmente esse trabalho aqui de mediação não é fácil, né? Porque a gente sabe do quanto, né, o senhor teria ido até explanar, mas nós temos que controlar o tempo também. Então, passamos a palavra para a professora Maria Rosângela Battistoni. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar, né,
né, as nossas entidades regionais, locais, pela promoção deste congresso, juntamente com a universidade, expressando no plano regional essa unidade entre as entidades que se constitui, que vem se constituindo historicamente um patrimônio relevante da nossa categoria, incluindo a ENESO em todos esses processos. Quero igualmente agradecer aqui à comissão, o convite, a honra do convite de participar desse evento, na mesa de abertura, deste tema. Minhas saudações ao professor Lúcio Fábio, companheiro de anos na PUC São Paulo, e cumprimentar a comissão organizadora na pessoa também da coordenação da mesa da presidente do CREAS, Margaride França. Saudar os participantes do congresso, assistentes sociais, docentes, pesquisadores, catarinenses e também não catarinenses, que aqui estão. A responsabilidade desse tema, de tratar desse tema, é muito grande. Espero aqui trazer alguns elementos reflexivos em torno, especialmente, dos desafios que estão postos no âmbito do exercício da formação profissional, na configuração e reconfiguração da questão social posta neste contexto. As premissas históricas e políticas que o professor Lúcio introduziu me suscitaram também algo que eu não preparei, mas também a retomar algumas questões do tema do desenvolvimentismo. Eu deixei especialmente a questão do tema do desenvolvimentismo e do desenvolvimentismo para o professor, considerando ser um dos especialistas nesse tema, está inscrito no debate destas controvérsias, desses rumos contemporaneamente. Mas é impossível não fazer alguns elementos também à guisa de premissa em relação à inserção profissional no âmbito do desenvolvimentismo, nas suas diferentes fases, e hoje, que tratarei com alguns elementos mais detalhados. Acho que não podemos esquecer aqui a adesão histórica do serviço social brasileiro e latino-americano, ainda que com uma adesão tardia, à lógica desenvolvimentista. Nós vamos lembrar aqui a própria construção, a inserção do serviço social na lógica desenvolvimentista, num processo que redefiniu perfil profissional, demandas, exercício, temáticas da formação profissional. Quando nós dissemos adesão tardia, é que essa adesão, vamos marcar aqui o contexto forte do desenvolvimentismo, essa transição do governo JK que severiu o professor, que data de 56, e o serviço social, na sua oficialidade organizativa naquele contexto, nos marcos tradicionais da história do serviço social, faz essa adesão em 1961, já num contexto de crise recessiva, econômica e política nos anos 60, a partir do Congresso Brasileiro, de Assistentes Sociais, não, CBAs, lá em 1961. Por isso, uma adesão tardia. Ainda que uma adesão tardia, uma adesão significativa, que, contraditoriamente, vou destacar isso aqui, foi nessa adesão, pela inserção em alguns mecanismos institucionais do processo desenvolvimentista, na educação, nos processos de alfabetização, nos programas de trabalho, muito semelhante a muitas questões que estão vocês e todos nós aqui inseridos, seja como exercício profissional, seja como pesquisa, seja como ensino, como supervisão, como estagiários, muito semelhantes,
que se tratou exatamente de estabelecer a relação, de conciliar o inconciliável, estabelecendo a busca da participação da população nos programas, buscando o desenvolvimento. Participação que se dava, né, na articulação governo, Estado, né, Estado e população. Então, essa ação do serviço social teve perspectivas e elaborações significativas na produção naquele contexto. Mas ela tem uma natureza contraditória. Aqui foi o desenvolvimento de comunidade, né? Que o serviço social amplamente desenvolveu, um desenvolvimento de comunidade que advinha, inclusive, de referências internacionais amplamente desenvolvidos pelos organismos internacionais, pela OEA, na América Latina. O serviço social foi um agente relevante deste processo, mas quero acentuar, eu já anunciei 3 vezes e não acentuei qual é o caráter contraditório deste processo. Porque a inserção do serviço social naquele contexto, nestes programas, foi já estudado por nossos historiadores da profissão, que debateram a trajetória histórica da profissão e as ênfases, né? E também tratado disso no serviço social latino-americano, especialmente pelo Manrique, né? Aqui tratado também pela Marilda e pelo professor Zé Paulo, na erosão do serviço social tradicional. A inserção neste processo constituiu-se uma das bases da erosão do serviço social tradicional. Porque exatamente o serviço social amplia o seu espaço, tem ampliação do seu espaço ocupacional, para além, né, das ações institucionais até então definidas, e que estabeleceu uma interlocução muito mais direta com a população, né, com os grupos e segmentos, nas comunidades, numa aproximação também na formulação dos programas, uma interlocução que se inicia com outras áreas profissionais, especialmente das ciências sociais e da educação. Então, esta relação só nos faz, me trouxe aqui a relevância de entendermos essa questão, de retomarmos esse ponto, considerando a natureza contraditória pertinente aos processos nos quais nos inserimos. Quer dizer, a possibilidade que é a condição ali posta que viabilizou ao serviço social exatamente a ampliação para além tradicional do grupo comunidade, sem necessariamente, como bem sabemos, romper ainda com as bases teóricas e ideológicas daquela condição desenvolvimentista. Mas viabilizou as bases que vão erodir essa ideologia no serviço social daquele contexto. Igualmente, né, relevante, só lembrei, ali o serviço social se aproxima da educação popular, se aproxima, né, dos movimentos de alfabetização, que viabilizavam outras possibilidades, outras relações, outras exigências profissionais, outra capacitação e qualificação profissional. Processo que bem sabemos, né, abortado, interrompido pela ditadura militar. E sabemos também o processo que ocorre com a profissão no contexto da ditadura militar. O processo relevantemente, né, onde a natureza contraditória dos processos evidenciam-se de uma maneira fortíssima no interior do serviço social, né, confluindo tanto a adesão clara, aberta ao regime, né, no seu processo de modernização conservadora, quanto pôr em questão não só a própria ditadura, o próprio regime, a própria autocracia burguesa, mas igualmente
a própria forma com que o serviço social, como um todo, inseria-se neste processo. Aqui, sobre a ditadura militar, né, o serviço social também, né, na questão aqui posta do desenvolvimento, aqui o desenvolvimento, como o professor Lúcio situou, um outro desenvolvimento associado à segurança, né? Desenvolvimento e segurança. E que, contraditoriamente, né, nossos estudiosos da política social da nossa área vêm destacar historicamente, dizer, é sob a ditadura que nós temos, sob as duas ditaduras, que nós temos o mínimo de consolidação da política social brasileira, nos limites de que ela ocorreu. Sempre associado a um outro elemento, né? Ali, a repressão, né? A política social e repressão sob a ditadura militar. E a nossa inserção naquele contexto igualmente foi relevante. Aqui, já no espaço, tanto no espaço fabril, como no âmbito das políticas específicas criadas pela ditadura, referentes a atenuar, né, os efeitos do arroxo, os efeitos da superexploração capitalista que se impôs naquele contexto. E ali, né, bem sabemos o desfecho, né, naquele contexto e a inserção do serviço social, né, na dinâmica de erosão também, na dinâmica da crise da ditadura militar, do qual, né, o serviço social é caudatário do desenvolvimento. O serviço social, no seu projeto profissional, que estamos aqui hoje para discutir e tratar. Tem um outro elemento que eu não vou poder deixar de colocar, que é de natureza mais pessoal, né, como disse o Lúcio, eu estou na cola dele aqui, né, seguindo aqui um movimento importante que ele fez aqui, que também me faz trazer, que é um ponto que eu vou tocar lá no final da minha fala, que é o seguinte: também tenho idade para ter percorrido esse caminho, né? Um pouco menos, mas esse processo. Queria destacar que o tema do desenvolvimentismo, ele não é até agora que o serviço social o trata, nas suas diferentes concepções e críticas. Na formação da graduação, aquela geração ali, pequena, curta, leu os formuladores dessa concepção. Florestan Fernandes, Ottaviani, Caio Prado, Milton Santos, né, que também já debatia a questão do desenvolvimento, não é da agora, Nelson Werneck Viana, além dos latino-americanos, né, o próprio Enzo Faleto, e o Faleto e a análise de Fernando Henrique e outros, Agostinho Cueva. Veja, isso era uma formação que pôs essa questão no âmbito das então disciplinas de formação social brasileira, de sociologia, de teoria política, esse debate da sociedade brasileira. Esqueci de um outro, né? Também a Universidade Brasileira, o Darcy Ribeiro, todos eles trabalhados na formação de graduação. Me formei em 72, né? Na graduação. E a outra, que me é cara, e é de natureza da militância política, é que tem uma dimensão da minha formação naquela organização, a única organização de esquerda, antes de 64, reconhecida pelos estudiosos, que também se formulou uma outra posição em relação ao campo reformista dessa concepção da burguesia nacional, da existência do latifúndio no Brasil. Aquela que forma, né, que no seu seio foi construído a análise marxista da dependência, Rui Mauro Marini,
Teodoro dos Santos, Vânia Bambira, né? Que era a POLOP, né? A militância intelectual da POLOP nessa formação. Eu sou a última geração dessa organização. Então, este tema, né, embora eu tenha deixado todos os elementos para o professor tratar, eu queria destacar que a formação do serviço social tratou deste tema, sim, né? Teve uma sintonia com este tema, se não a totalidade, aquilo que representou aquele momento. E acho que é preciso destacar, ainda na minha introdução, que o serviço social, né, tem tido uma produção, ou tem viabilizado uma interlocução significativa sobre o tema com as posições do debate do neodesenvolvimentismo, seja entre aspas, seja como neonacionalismo, como neonacional desenvolvimentismo, como denomina o Lúcio. Né? Veja as nossas publicações, este foi o tema do MPES de novembro do ano passado, talvez seja uma das primeiras categorias que tenha, de forma, no seu debate interno, trazido essa discussão, aproximando dos círculos, né, do debate, deste debate. A questão, portanto, está aqui, mais uma razão de cumprimento do tema, de cumprimentar vocês e a organização por essa questão. Veja, eu vou rapidamente, já ocupei um tempo com isso que eu não tinha preparado, mas entendi que era relevante, pelas mesmas premissas postas pelo Lúcio. Eu vou até sintetizar uma parte aqui que eu construí. A minha preocupação vai estar aqui centrada especialmente em alguns elementos de interesse para a compreensão, especialmente das questões, das preocupações e problemáticas teóricas e práticas que se colocam como objeto de estudo e objeto de trabalho, objeto na formação do serviço social. Estou me referindo aqui à configuração, né, que assume a questão social nas suas velhas e novas expressões. A nossa reflexão, né, teórica, a nossa produção, já vem construindo bem, né, acho que bem, em sintonia com essa reflexão do significado das transformações societárias recentes no capitalismo contemporâneo, com o desafio de identificar suas particularidades na trajetória e na história, na formação social brasileira. Bem sabemos que essas transformações societárias emergentes desde a década de 70 redesenharam amplamente o perfil do capitalismo contemporâneo e que apresentou traços e apresenta traços novos e processos inéditos na sua configuração. Mas também entendemos assim que no que toca, né, sem entrar em considerações sobre a crise, a natureza da crise dos anos 70, da crise sistêmica ou estrutural do capitalismo, como sustentado aqui nas análises de Mesaros, mas apenas colocando que, né, no que toca às exigências imediatas do capital, o projeto neoliberal, restaurador, né, que neste contexto da crise, o projeto do capitalismo se constituiu na emergência de uma restauração que é operada neste contexto. E aí emerge um capitalismo tardio, né, tardio burguesa, como analisa Rui Braga, dele que tomam essas referências. E neste processo ele pode ser resumido, como vem sendo resumido, que ela se altera na flexibilização, né, da produção, das relações do processo produtivo, das relações de trabalho, tão bem já conhecidas. Da desregulamentação das relações
todas as naturezas, e não só do circuito comercial, dos circuitos produtivos, e da privatização do patrimônio estatal. E isto vem trazendo, né, uma outra também, estou reduzindo aqui minhas colocações, minha análise, quero destacar algum outro elemento. Que essa natureza de alterações sofridas no capitalismo contemporâneo alteram o conjunto da vida social. Esse é um dos elementos que vem sendo tratada pelos analistas. São alterações profundas que, para além de toda a natureza de alterações no mundo do trabalho, né, nessa referência, ela significou, né, igualmente a profunda alteração do Estado e também bastante trabalhada uma alteração do Estado. E eu vou ter que voltar aqui nela por conta do raciocínio. Mas as transformações que envolvem essa totalidade da vida social, há uma relevante deste processo, especialmente para tratarmos dos elementos e para compreendermos, não vamos tratar aqui, mas como referência e premissa para tratar da própria conjuntura brasileira em relação ao que vem sendo posto no real. Trata-se da mudança da estruturação de classes, das classes sociais da sociedade burguesa, que se modifica socialmente no processo dessas transformações. Seja com o desaparecimento de alguns segmentos e camadas sociais, seja com a ocorrência de transformações, tanto no plano econômico, objetivo de inserção na produção ou no processo produtivo, seja no plano ideológico e subjetivo do reconhecimento do pertencimento de classe. Nós bem sabemos que temos estudado, trabalhado bastante acho que bastante essa nossa referência, de que no conjunto daqueles que vendem a sua força de trabalho, que vivem da venda da sua força de trabalho, aquele núcleo histórico da classe operária, que marcou a sua identidade de classe, tanto no plano sindical, corporativo, como no plano político-partidário, enfrentou profundas transformações, mudanças muito significativas, e que são afetadas pelas diferenciações, pelas fragmentações, pelas divisões, pela recomposição, por cortes, pela eliminação de várias das suas referências de pertencimento. E que alteram, e que expressam exatamente as mudanças postas nas alterações da divisão social e técnica do trabalho. Também se modificaram aquelas históricas tradicionais, tais como a chamada classe média, a pequena burguesia urbana ou não. E esse conjunto sempre foi e é cada vez mais diversificado. Ele é bastante diversificado. Também há, e aqui vale mais destaque ainda, modificações nas camadas que estão situadas nos segmentos mais empobrecidos das classes trabalhadoras, aqueles que podemos chamar que estão e que não se mais próximos do chamado lumpesinato clássico, são os que se torna cada vez mais ampliada e degradada pelo capitalismo contemporâneo, são aqueles degradados, desprotegidos,
tais como, né, que compreendem universos ampliados e bastante heterogêneos. Estes são, predominantemente, esses segmentos, os mais em que a atuação profissional está predominantemente relacionada no âmbito das políticas sociais, né? Todos, desde aposentados com pensões miseráveis, crianças e adolescentes sem qualquer proteção, sem qualquer cobertura, migrantes, refugiados, imigrantes, doentes estigmatizados, pobres, trabalhadores expulsos do mercado formal, do mercado informal, toda essa natureza destes segmentos da população. Igualmente, né, mas não vou me referir, até querer pouco estudar, as mudanças no âmbito das classes, das franjas das classes dominantes. Essa mudança também altera, né, se expressa, essa mudança da estrutura de classe da sociedade burguesa, também acompanha, né, uma mudança, como analisa o Bisbal, do perfil demográfico da população, os processos ampliados de urbanização, o crescimento de atividades nos chamados serviços, a difusão e o crescimento da educação informal, né, e que rebate em várias outras estruturas com as quais trabalhamos. Rebate na estrutura da família, rebate, né, referido aqui também pelo professor, na inserção no mercado de trabalho de dois agentes relevantes, mulheres e jovens. E são tratados não só na referência, na análise dessas mudanças, mas que significam, especialmente os jovens, apontando, né, para mudanças de padrão de comportamento que são incorporadas e, por vezes, induzidas pela própria ordem do capital. Bem, essas transformações, né, e essas medidas de ajuste, flexibilização, desregulamentação, privatização, foram também, muitas vezes, na nossa realidade, foram apoiadas, chanceladas por mecanismos eleitorais dotados de legitimidade e de natureza democrática. Do ponto de vista também do campo cultural, que não vou poder nem entrar, o crescimento forte de um conservadorismo cada vez mais com novas e aprofundadas roupagens. Isso significa uma vitória, significou, né, vem significando uma vitória do capitalismo. Mas essa vitória do capitalismo exatamente porque todas as suas mudanças não significou, de modo algum, como analisa e repõe a análise de Mesaros, o professor Zé Paulo se sustenta nela ao referir-se e destacar, que de modo algum alterou em nenhum aspecto a configuração da exploração do capitalismo. Ao contrário, se constituiu numa forte ofensiva sobre a força de trabalho. Mas, né, e a essa força de trabalho penalizando, estou em, nossa senhora, como é que eu vou dar conta? Certo? Penalizando a força de trabalho de todas as formas, penalizando, destruindo, reduzindo o trabalho, suas formas de vida. Mas nem por isso, né, mesmo postos, acuados e postos na defensiva, eles se subjugaram totalmente aos processos dos quais eles nem tiveram controle. A perda dos seus postos próprios de trabalho, as mudanças de referência, a destituição dos seus direitos.
mas vem encontraram, e nós podemos localizar, e estudar, e aprofundar, e pesquisar, forças para uma resistência, que ainda que pontuada, molecular, significou, foram episódios, foram fatos, greves, movimentos massivos, né? Para fazer referências, como eu tinha levantado, algumas referências relevantes na América Latina e no nosso país, ao longo deste contexto, deste período. Ora, esses últimos 30 anos, o modo capitalista experimentou transformações de modo. Mas, este processo, eu gostaria de destacar dois elementos, né, que nessas transformações reconfiguram a questão social e que já vem sendo trabalhada pelas nossas análises, na nossa produção, na reflexão teórica, na produção e na pesquisa. E que se trata exatamente porque remetem às formas de enfrentamento contemporâneas da questão social. A primeira delas, né, se trata exatamente de um processo aprofundado da repressão às classes perigosas, da repressão ao conjunto das classes trabalhadoras, em especial às classes mais empobrecidas, aos segmentos mais empobrecidos. É com isso que nós temos, né, um crescimento enorme das políticas de segurança pública em períodos de paz e que se estendem como um negócio capitalista relevante. E que se configura, nos termos que vem sendo analisado, como a emergência de uma militarização da vida social e da questão social. Não é preciso muitas referências para sabermos identificarmos. A repressão deixou de ser uma excepcionalidade de momentos do contexto ditatoriais. Vem se tornando um estado de guerra permanente. Dirigido aos pobres, desempregados, trabalhadores informais. Um estado de guerra que, né, se expressa no crescimento enorme da população, no encarceramento massivo, que não sei que referências que temos e nós que estamos também com um dos espaços socioocupacionais. Essa militarização, bem sabemos, essa dimensão, a ação repressiva do Estado burguês, evidencia-se, como tratou aqui, fez referência aqui à análise do professor, de que se trata, né, de uma articulação orgânica de instituição da configuração dessas classes. Eu vou precisar de mais uns 5 minutos aqui. E para isso se desdobra num contexto de violência que está presente de forma acentuada no cenário brasileiro. Com o crescimento, em abril, a Comissão Pastoral da Terra lançou o seu anuário, né, seu estudo, seu histórico, né, da violência no campo. Em 2011, houve um crescimento de 24% do número de assassinatos, e de 29 passou para 36. De tentativas de assassinato, de 38 para 77. De 11% de crescimento de trabalhadores presos. E o capital avança claramente sobre novas fronteiras naturais e territórios indígenas, de quilombolas, de comunidades tradicionais, transformando todos esses processos em terra, né, em mercadoria.
o documento da Pastoral da Terra põe uma questão que remete ao nosso trabalho, muito relevante, para pensarmos no significado dessa repressão, dessa militarização da vida social. Coloca que a violação dos direitos não são mais uma consequência destes processos, mas uma condição da lógica capitalista na sua expansão. Não é uma decorrência, é uma condição necessária para eliminar, né, estes segmentos mais frágeis, mais desprotegidos dessa população. A referência aos índios, matando índios, né? Nós tivemos, no período de 2000 a 2012, referindo aqui, vou reafirmar essa questão posta aqui, 57 índios mortos. Mas nem por isso os movimentos do campo recuaram. Tiveram ações significativas, retomadas, ocupações, crescente no ano de 2012. Cerca de 863 manifestações de retomadas, envolvendo cerca de 400 mil trabalhadores. A violência à juventude, né, também é destacada no marco da violência de 2013. No período de apesar dos jovens representarem 18% da população total, o número de assassinatos nessa faixa gira em torno de 36% desse total. Entre 2001 e 2011, foram assassinados 203.225 jovens, numa taxa de 54% por 100 mil jovens. E aqui é preciso retomar, né, a referência significativa da nossa organização, a campanha da gestão sem violência, sem movimento, não há liberdade, né? Exatamente posto na direção desta luta nestes processos. E a exercício profissional e a formação profissional neste contexto? O desafio, né, se põe porque essa militarização vem se dando associado ao outro elemento que também já nos é bastante conhecido, já nos é bastante referente. A assistencialização da política social, especialmente o campo da Seguridade Social. Quando eu fiz referência de que a política social e assistência no contexto da ditadura e a repressão no contexto da ditadura militar foram referências no campo da nossa inserção socioocupacional, né? Foi com essa demanda que foi posta a inserção profissional dos assistentes sociais naquele contexto. No presente, é nessa tensão que se inscreve esse exercício profissional e a formação profissional. A profissão cresceu enormemente. Como já passou meu tempo, eu só vou concluir. A profissão, nesses últimos anos, nós bem sabemos, e aqui encontrar esse evento é mais uma expressão deste significativo avanço da profissão em termos das referências na formação profissional e para o exercício profissional. Mas os desafios se ampliaram. No entanto, né, como todos os processos contraditórios, aqui identificados, já trazidos na análise do professor, de que a redução da pobreza nestes processos, das políticas assistenciais do governo Lula e de período do governo Dilma, do qual
política das quais o serviço social é um dos agentes, os assistentes sociais são um dos seus agentes, e um dos agentes mais críticos dessa política, né? E o espaço de maior inserção dos assistentes sociais, esses processos contraditórios novamente se evidenciam. As manifestações de julho decorrem igualmente destes processos, sem entrar aqui, sem poder entrar em vários elementos dessa discussão. Veja, são jovens das universidades. Hoje nós temos 7 milhões de pessoas em faculdades. Mas apenas são 30% da juventude que está nas universidades. 30%. Né? E estes movimentos emergiram com a participação relevante da juventude. Né? E isto expressando o aumento da escolarização, o aumento dessa inserção universitária, e que pôs novas exigências. Essas manifestações, como todos nós acompanhamos, dela participamos, estamos aí na sintonia com ela, rebateu diretamente, pôs em questão o quê? As políticas sociais, saúde, educação, direito à cidade, transportes, que foi o mote inicial. Ora, são o campo das políticas sociais, né? Espaço, dimensão, exercício profissional nela inserido. Eu entendo, vou terminar aqui vou fazer aqui uma provocação, né? Os meus estudos mais recentes, e não só, todos os estudos mais recentes, acerca do trabalho dos assistentes sociais nos espaços socioocupacionais, no âmbito das políticas sociais, vem evidenciando um desafio contraditório enorme. De um lado, exatamente a categoria que vem pondo em questão esses elementos, mas não na sua majoritária, não de forma majoritária. Ou o que se identifica também um mimetismo entre a profissão e a política social. Ora, o mimetismo, né? A profissão se confunde com a política, especialmente no campo da assistência social. Isso tem sido debatido, nós temos problematizado, ela é polêmica, mas ela é exigente. Perguntados aos assistentes sociais quais são suas referências teóricas, ele se refere à legislação social, não características teóricas. Isso é um desafio da formação, da capacitação continuada, da reflexão e do debate. A burocratização tem sido uma das dimensões mais fortes no exercício dessas políticas, reduzindo enormemente o espaço da autonomia, da defesa, aqui que o PRES lança tão oportunamente essa questão. A burocracia nas preocupações que venho analisando, uma das chaves da alienação no trabalho do assistente social na contemporaneidade. Ora, também já analisamos e compreendemos que os espaços socioocupacionais são um espaço da tensão entre a demanda posta pelo empregador e aquilo que é posto e as demandas sociais, longe de serem atendidas, da população, dos sujeitos da classe trabalhadora. Temos aqui uma questão enorme neste contexto, um desafio enorme neste processo. E como todos os desafios, ele aponta possibilidade de direções diferentes. Até sábado, mas ela nos atinge, porque se trata de reivindicações, de manifestações no âmbito da política social, do Estado, da política social pública. Eu estou aqui da CUT, quer vir aqui? Ela há que rebater. Sintonizados com nós na perspectiva do projeto profissional, na reversão do burocratismo, do mimetismo com a política social, na reconstrução desse exercício profissional. Não sei como é que isso nós vamos fazer.
Fizemos isso no contexto da ditadura militar, parcelas da categoria. Também parcelas da categoria têm esse mesmo desafio. Né? Permanecemos com esse enorme desafio. Essa questão merece considerações muito mais ampliadas, né? Muito mais ampliadas. Mas eu vou terminar por aqui. Eu gostaria de terminar com uma colocação também, entendo que ela dá conta das nossas preocupações. Perdi a minha referência aqui de análise. Com as preocupações de que é a seguinte, parece muito pessimista as análises que nós estamos fazendo. Acho que não, porque elas apontaram exatamente a natureza contraditória dos processos. Portanto, elas estão apontando possibilidades em diferentes direções. Em que polo nos inserimos neste processo? Pelo projeto ético-político, pela construção coletiva da categoria, nos situamos no âmbito dos interesses imediatos e históricos do conjunto das classes trabalhadoras. E, deste modo, a esperança na reversão deste processo está num lugar onde sempre esteve, né? Na organização autônoma, independente do conjunto das classes trabalhadoras. Né? E aí a referência de que os homens fazem a sua história, né? Mas fazem sob determinadas circunstâncias. Mas também dizer, eles fazem, e aqui a referência de análise ao Florestan Fernandes, que diz essa referência se redefine. Os homens fazem a sua história, mesmo que não apareça este movimento. Muito obrigada.